Bom, boa noite a todos, a todas. Nós estamos no curso de Ciências Sociais, licenciatura. Nós estamos hoje já na 6ª aula e nós já discutimos a proximidade entre ciência política e teoria política. Nós já discutimos a paideia do Platão, a política do Aristóteles. Nós já discutimos a formação do Estado Nacional moderno. E na aula passada, se eu não estou equivocado, nós discutimos as principais ideias do Maquiavel. Então, dando continuidade aos autores clássicos da política, hoje nós vamos apresentar para vocês um autor muito importante, tem uma contribuição também muito grande na área da teoria política, nas ciências sociais, que se chama Thomas Hobbes. E certamente vocês já ouviram falar desse autor. Esse autor escreveu uma obra importante, muito citada, chamada O Leviatã. Certamente vocês já ouviram falar numa frase citada por ele, chamada assim, do homem que é lobo do próprio homem. É uma frase muito comum, ouvida desse autor, e nós vamos explicar algumas ideias que contextualizam esse autor para a gente, né? É uma contribuição muito legal. Então, eu estou passando o primeiro slide para vocês, que é mais ou menos o roteiro da nossa aula de hoje, que vocês certamente poderão perguntar, questionar e fazer anotações também sobre a importância desse autor. Um pouquinho nós vamos reprisar um pouquinho as ideias da aula passada sobre a formação do Estado Nacional moderno e 3 ou 4 ideias sobre Maquiavel. Vocês estão percebendo que a gente tem uma continuidade na história desses autores, né? Vamos dizer assim, nesses ciclos históricos de cada autor, sempre contextualizando um pouco os autores, fazem parte de um contexto histórico, né? Então, eles estão inseridos dentro de uma cultura, de uma história, de uma mentalidade, de uma ideologia, né? Então, é importante a gente sempre contextualizar. Depois de Maquiavel, então, um pouquinho mais para frente, historicamente, entra Thomas Hobbes. Nós vamos estudar um pouco as ideias do Leviatã, vamos explicar um pouquinho a sua obra, os temas principais, e principalmente essas 3 ideias do Thomas Hobbes. Qual é o entendimento dele sobre a natureza humana, como ele compreende a natureza humana, e o conceito de estado de natureza, de contrato social e de governo civil. Considerando que esse autor é um dos primeiros teóricos chamados teóricos do contrato social, ou a teoria do contratualismo. Teoria do contrato social, sempre todos eles, Hobbes, Locke e Rousseau, vão partir do estado de natureza. E para eles, estado de natureza é a inexistência de leis, é a inexistência de um contrato, inexistência de um governo. Então, lembrando que essa sociedade moderna, 500 anos atrás, o Estado vai surgir como uma entidade, como uma instituição, como se fosse assim, artificial. Não é que o Estado sempre existiu nas sociedades humanas, né? Não, o Estado, chegou um momento que as sociedades europeias começaram a se organizar e sentiram a necessidade de ter uma instituição forte que, dentro de um território, com uma soberania, com uma administração de um governo, com um exército próprio, para garantir a certa preservação da vida. Então, o Estado surge a partir da vontade da nobreza, aliado ao poder da burguesia que começa a ascender. Então, os Estados nacionais modernos, eles surgem como uma instituição para proteger a vida, proteger a liberdade e proteger a propriedade. E esses teóricos aqui que eu vou citar, Hobbes, Locke e Rousseau, são teóricos que defendem, na verdade, o Estado, né? Então, todos eles dizem que se não existir o Estado, viveríamos, Hobbes vai dizer, num estado de pleno conflito, de inimizade entre uns contra os outros. Não haveria progresso, haveria conflitos, e aí que surge aquela questão que o homem destruiria o próprio homem. Então, é possível fazer um pacto, um contrato, para instituir um governo soberano. Depois, nós vamos ver também a aula que vem, o Locke, ele vai partir do mesmo princípio, estado da natureza, contrato social, governo civil, né?
Depois também o Rousseau, Estado de Natureza, contrato social e governo democrático. Então, na nossa cabeça é muito simples de entender. São teóricos, são pensadores, são filósofos contemporâneos, aí 1580, Hobbes, logo depois do século XVII, o Locke, e o século XVIII, o Rousseau, farão parte da defesa do Estado, que mais tarde nós vamos fazer, que é o Estado democrático de direito. Quer dizer, é um Estado que protege o indivíduo, que protege o cidadão através de leis. Lembra comigo que na Idade Média não existia indivíduo, não existia direitos, as pessoas estavam submetidas aos poderes dos senhores feudais e dos reis e também do clero, da igreja. Não existia direito à vida, à propriedade. Isso aí é muito recente, e assim como as revoluções liberais burguesas, defesa da vida, da propriedade, da liberdade. Então, esses teóricos aqui, na verdade, eles partem do princípio que o indivíduo precisa ser protegido. E como é que você vai ser protegido? A partir de leis, a partir de constituições. Então, surge o Estado Nacional moderno no início do século XV, XVI, e são contemporâneos. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu são poucos contemporâneos desse princípio do século XVI, XVII, XVIII. Então, surge a ideia de um contrato social onde o homem sempre vai abrir mão da sua liberdade individual para colocar a sua liberdade na mão de quem? O que vocês acham? Eu abro mão da minha liberdade individual, da minha vontade individual, colocando sempre na vontade de quem? Do Estado, exatamente. O Estado, então, é que eu não tenho vontades, eu não tenho direitos, eu não tenho liberdade, eu só teria a liberdade e os direitos que o Estado me conceder. Então, é aí que surge o Estado democrático, é aquele que vai... Primeira forma do Estado, ele vai ser absolutista, né? O Hobbes vai defender o rei, vai defender um Estado que vai proteger a vida, mas depois esse Estado vai se transformando em um Estado mais liberal, mais Estado que defesa. Então, 1600, 1700, o Estado vai garantir, né? Então, todo mundo vai abrir mão da sua liberdade individual em favor do Estado. Então, nós temos a necessidade de criar um Estado. Em troca de quê? O que é que vocês acham? Nós criamos o Estado para quê? Para ele nos proteger através dos nossos direitos individuais e também da propriedade. Antes não tínhamos propriedade. No homem moderno, o Estado é o grande garantidor da propriedade privada. Eu começo a trabalhar, eu começo a produzir e eu tenho o direito de ter uma propriedade móvel e de uma propriedade imóvel. Isso é uma novidade até então, né? As ideias liberais, vocês vão ter essa compreensão que elas são bastante avançadas dentro desse princípio. Claro que é censitário, claro que é para homens, claro que é para uma classe ainda bastante pequena, que são os burgueses, mas ela traz direitos bastante substanciais para esse cidadão moderno que está se constituindo. Então, Maquiavel, como nós vimos na aula passada, ele é um pouco teórico, que defende uma ideia assim de que deve existir um Estado, e para existir um Estado tem que ter alguém que administre, que governe esse Estado com competência, que ele vai dizer que tem que ser um príncipe, mas não filho do rei, né? Não, que seja um gestor, um administrador que tenha virtude, que tenha habilidades, que tenha qualidades para poder administrar, que seja um bom governante, em outras palavras. Então, ele é considerado, como vimos, um pai da ciência política, porque ele não está trabalhando assim com ideias como a política deveria ser, ideias platônicas, ideias agostinianas, mas vocês perceberam que Maquiavel é bastante realista. Maquiavel é bastante cientista, porque ele entende a política como as pessoas se movimentam para conquistar o poder, para se manter no poder e para não perder o poder. Então tem que ter
habilidades para você conquistar o poder. Bom, vimos também que maquiavélico é um adjetivo atribuído a Maquiavel, né, uma questão bastante pejorativa pelos inimigos de Maquiavel da época, principalmente a Igreja Católica, que atribuiu a Maquiavel assim como um pensador bastante mau, né, um pensador bastante fora do contexto. Por isso que Maquiavel para a Igreja sempre vai ser um autor maldito, assim, meio, porque ele não trabalha moral religiosa, nem ele trabalha o homem, e o homem como ele é na sua realidade, na sua essência. Não tem muitos valores, assim, né? Não tem para conquistar o poder a gente faz qualquer coisa, então é bastante... esse mito que sobrevive, independente do conhecimento do autor ou sua obra, Maquiavel, ele fingindo dar lições aos príncipes, ele ensinou muito às pessoas de como se precaver dos maus gestores, como se precaver dos maus políticos, né? Todo mundo achava que Maquiavel estava defendendo os interesses do príncipe, mas ele também dá lições aos súditos. Então, Maquiavel, ele de certa maneira, vimos na aula passada, que ele faz, ele separa a ética da política. E o objetivo supremo do governo é se manter no poder, tem que manter-se no poder, não importando os meios para atingir esse fim. É legal essa ideia, né? Porque vimos na aula passada que é muito comum atribuir essa frase, que a gente ouve muito ela, os fins justificam os meios. Quer dizer, depende do determinado fim que você utiliza, você pode utilizar todos os meios possíveis ou impossíveis para conquistar esse fim último. Claro que essa frase não foi citada por Maquiavel, é atribuída a ele, porque Maquiavel tinha o objetivo último, final, que, no meu ponto de vista, na minha leitura, era a unificação italiana. Era formar o Estado Nacional Moderno Italiano, coisa que ele não conseguiu, só em 1875 é que a Itália terminou sua unificação, e coisa que Maquiavel, em 1513, ficou apenas no sonho dele. Então, Maquiavel é atribuído a ele porque, não importando os meios para atingir esse fim, o fim o justificam os meios. Né? Para ele não importa se mente, se rouba, se é cruel, importa o objetivo final. E aí discutimos a aula passada, contextualizando um pouquinho como é utilizada ainda essa frase no meio político hoje, né? Para alcançar um objetivo final, se utiliza de todos os meios possíveis e impossíveis para chegar ao poder. É muito atual essa ideia. Falamos também que Maquiavel é um pai do realismo político, né? Realismo significa tratar a política como ela é, não a política como ela deveria ser. É vislumbrar as ações humanas, os movimentos humanos de conquistar e se manter no poder. Então, a ausência de valores morais. Você não vai encontrar em Maquiavel uma ideia de um moralismo assim, religioso, de uma ética religiosa, em absoluto, porque ele não discute essas razões, né? E tem uma forte crítica ao Estado absolutista que começa a desmoronar no final da Idade Média, e ele quer um outro tipo de administração. E também mentir, agir com crueldade, matar, tudo para atender ao objetivo que é perpetuar-se no poder. Então, ele não está muito preocupado com esses meios aí, né? Está preocupado mais com o fim. Isso é chocante a moralidade, porque vocês percebem que moral, né, são valores subjetivos que a gente nos guiam para viver, e moral seria uma deturpação da nossa moral, e a concepção de amoralidade, a do grego é sempre a negação. Amoral significa sem valores, amoral, sem valores, né? Explicitaria a realidade interna do poder político. Essa é a sua maior contribuição, é tratar da amoralidade política, né? Não tem moral para Maquiavel. Falamos também que o homem
o príncipe deve ter um homem da virtude. Virtude, vocês não podem confundir com essa dinâmica da virtude católica, religiosa. Virtude é habilidade, treinamento, destreza, qualificação para você poder administrar, qualificação para você ter sucesso, não descuidando também da fortuna, que é uma divindade, que é a sorte. Então, não é apenas esses ensinamentos que Maquiavel está dando para o príncipe, está dando para nós hoje também. Para você ser um bom aluno de ciências sociais, para que eu possa ser um bom professor também de ciências sociais. O que a gente tem que ter? Virtude, né? Virtude significa o quê? Esforço, treinamento, destreza, dedicação, né? Habilidade para poder avançar. E nesse aspecto a gente tem bastante virtude, que é habilidade, e fortuna. A gente pode dar um recadinho para ele, se não for atrapalhar. Agora já atrapalhou, que a gente estava gravando ao vivo. O que eu faço agora? Perdão. Boa noite. Boa noite, gente. Para quem não conhece, gente, meu nome é Patrícia. Fernanda. A gente está passando aqui porque hoje de tarde a gente fez uma assembleia com os estudantes das ciências sociais. E aí a gente deliberou fazer uma outra assembleia que vai ser quinta-feira às 6h30. E aí a gente está debatendo pautas aqui no nosso curso, como por exemplo, aderir ou não à greve da semana que vem, que vai ter uma plenária terça-feira dos alunos não, de todas as categorias, né? E aí a gente quer levar o nosso posicionamento do curso em relação a como a gente vai, enfim, se mobilizar em relação a isso. E aí, para além disso, vai ter alguma discussão em relação ao Futurice e acho que é isso, né? E também toda a questão da assistência estudantil, que está junto nesse mesmo debate. E nós, enquanto curso, enquanto ciências sociais, né, é muito importante que a gente colhe esses passos para que a gente pense junto como que vai ser a nossa atuação daqui para frente e qual vai ser o nosso posicionamento, bem como a Patrícia falou, assim. Acho que é importante que todo mundo colhe, só para reforçar, quinta-feira, às 18h30, o local vai ser divulgado nas redes sociais, dá para a galera acompanhar por lá, mas no DAX também vai ter um cartaz. Na plenária hoje deliberaram por uma adesão a uma greve geral a partir do dia 24 e a reitoria ela fez vários comunicados assim por fora, por exemplo, desde o dia 24, muito provavelmente vai se tornar disponível apenas por uns que têm benefícios socioeconômicos e para os demais, o pagamento de valores, por exemplo, R$9 para cima, ou seja, também é viável para quem não tem BSE. Na casa estudante foram comunicados vários problemas nessa plenária. Por exemplo, estourou uma bomba numa caixa d'água e não tem mais recurso para consertar isso, então tem alguns da classe estudante que estão sofrendo com falta d'água, bolsas sendo cortadas, 18 no centro de educação, inúmeras no centro de educação física, e enfim, a situação está bem crítica, então é importante que vocês... E para além disso, foi comentado hoje na plenária uma situação também em relação aos terceirizados, que eram 900 aqui na universidade e agora eles querem reduzir para 200, então isso afeta totalmente tipo, o andamento do nosso curso. O Futurice afeta totalmente o andamento ou não do nosso curso, né? E aí a gente está tentando mobilizar o máximo de gente possível para que, enfim, a gente consiga se posicionar enquanto um curso em relação a isso, sabe? Eu não sei se tem mais alguma coisa. Acho que... Enfim, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a gente. Acho que é muito importante essa mobilização de vocês, meninos e meninas, assim, que a turma também possa, não só dos alunos, né, mas da gente, da parte dos professores, também dos técnicos. No momento, a gente estava falando, até inclusive antes no início, bastante delicado, né, quer dizer, uma coisa que está afetando e vai afetar já diretamente a gente mesmo, como professor, como aluno, né, como comunidade. Então, acho que é o momento de a gente juntar força, assim, dialogar, discutir para ver o que a gente pode fazer juntos, né? Porque é uma questão
bem delicada mesmo, né? Então, parabenizo vocês por tomar frente, né? E é um momento de luta mesmo, né? Para além disso, nessa assembleia a gente meio que deixou assim definido, não é certo, que a gente levaria um posicionamento e puxaria uma assembleia com os professores do nosso departamento, sabe? Para também puxar deles um posicionamento, enfim. E aí, eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Fugiu. E aí, para além disso, tem também a representatividade do nosso curso, a representatividade estudantil, que seria o DAX, e que a gente está pensando em puxar nessa assembleia próxima a comissão eleitoral para reativar o DAX, porque agora, nesse momento, é de extrema importância que o DAX esteja ativo e mobilizando os alunos, né? Acho que é isso. Parabéns, Gurgel. Parabéns. Obrigada. Ótimo. Imagina, cara. Fica à vontade. Perfeito. Muito bom. Bom, seguinte. Bom, estava terminando aqui de, inclusive, falar as ideias, né? Já discutimos isso aqui. Terminando de dar uma ideia, assim, de que Maquiavel ensina para a gente que tem a virtude e a fortuna. E para ter sucesso na administração política, nós temos que ter habilidade, destreza, treinamento, né? Então, não apenas para os políticos, mas também para nós, que a gente quiser um sucesso, que quiser um empreendedor, no aspecto assim, de tirar avanços e sucesso também na carreira individual, a gente não pode abrir mão da nossa participação, da nossa qualificação e da nosso esforço de buscar os nossos sonhos, né? De buscar nossas vitórias, né? Então, Maquiavel, eu acho que é muito importante dentro dessa ótica para a gente. Bom, isso só para contextualizar um pouco, e aqui, daí eu já entro um pouquinho no tempo um pouco de Hobbes, para a gente também imaginar um pouco essa ideia da contribuição. Então, logo depois, se Maquiavel é 1513, ele até 1530, 35, logo depois do século XVI, nós temos o nascimento desse autor, que é chamado Thomas Hobbes. Ele nasceu em 1588, ainda no mesmo século de Maquiavel, e ele não é italiano como era o Maquiavel, ele é da nacionalidade inglesa, e ele tem uma frase muito legal, assim, que ele fala assim, que ele teve um irmão gêmeo quando nasceu, mas não é o irmão, assim, genético, natural. Ele nasceu, o medo dele nasceu junto com ele, então ele sempre chama que o momento que Hobbes nasceu é um momento muito crítico de conflitos, de guerras, de medo, que está em jogo, assim, principalmente na Inglaterra, nesse tempo, o conflito entre a nobreza e o parlamento liberal que começa a ascender. Então, Hobbes, ele vive isso, ele nasce junto. Minha mãe pariu eu e o meu irmão gêmeo, ele fala assim, pariu medo junto comigo, porque a realidade é muito violenta para Hobbes. Inclusive ele vai ter que se exilar várias vezes durante a vida dele, fugindo dos conflitos, fugindo assim da violência. Quando minha mãe me pariu, ela pariu gêmeos, eu e o medo, ele citou. Tempos conturbados de conflitos religiosos, medo decorrente da invasão espanhola na Inglaterra e pelos intermitentes conflitos entre a coroa, vocês me entendem o que eu quero dizer, que é os reis absolutistas, versus o parlamento, que é a burguesia ascendente. Vocês não devem esquecer que a burguesia era aquela classe explorada, dominada, excluída no final da Idade Média, dos burgos, dos vilarejos, que começam o quê? Começam a enriquecer com o mercantilismo e eles começam a ter poder político e poder econômico. Tanto é que essa classe burguesa ela vai chegar no final do século XVIII, 1789, e com a Revolução Francesa eles vão ascender ao poder. Então, a classe da burguesia é uma classe que vai
conquistando espaço na Inglaterra, na França, na Europa toda, a partir do século XVI, XVII, XVIII, até conquistar o poder. Então, a burguesia é uma classe revolucionária, porque ela toma o poder e lá destitui, em 1789, na Revolução Francesa, é o ápice, né, da conquista do poder político dos burgueses, né? Então, nesse sentido, ele vive esse contexto dos conflitos religiosos também, principalmente Henrique VIII, que funda ali o anglicanismo, que é divorciado, tem 3 mulheres, a Igreja Católica, e na Inglaterra funda o anglicanismo, então ele está um pouco inserido nesse contexto de conflito. O parlamento e a coroa, essa dualidade marcará também a sua filosofia, ora fugindo das ideias mais parlamentares e defendendo também a burguesia. O século XVIII, particularmente, é o século o século XVII, todo 1600, aparece muito o conceito de secularização. Essas ideias que começam a surgir, criticando um pouco essas teorias do direito divino de governar. Você sabe que até então os reis tinham esse poder eles eram quase que enviados de Deus. A partir de 1600, 1700, essa ideia do secularismo significa as ideias laicas contra as ideias religiosas começam a tomar parte na Inglaterra. Ele particularmente é de uma família bastante humilde, era filho de um vigário que por motivos políticos também teve que fugir, deixando para trás o filho, no caso Hobbes, ainda criança, no qual ele foi criado por seu tio. Dizem historicamente que ele era um estudante brilhante, passava dias e dias, horas e horas fazendo pesquisa, isolado, estudando, escrevendo, e em 1602 ele foi para a universidade, uma das pioneiras universidades do mundo, de Oxford. Ele estudou lá, onde se formou em 1608. Durante esse período, ele se dedicou a maior parte do seu tempo à leitura de livros, também viajando e conhecendo realidades, estudando cartas, estudando mapas. Tanto é que, mais tarde, ele foi preceptor de uma família de nobres ingleses, e esta ligação foi fundamental para a formação da sua base, da sua teoria política, pois permitiu que ele se aprofundasse nos estudos e principalmente viajasse pelo continente europeu. Então ele foi um tipo de um professor particular de uma família nobre, ele teve acesso a recursos, a bibliotecas e ensinando os filhos dos nobres. Inclusive ele foi um conhecedor da literatura grega, principalmente que ele traduziu, imagina, a Guerra do Peloponeso, de Tucídides, foi ele que traduziu, em 1628. Ele é conhecido como um teórico, chamado teórico que defende as ideias absolutistas. Ele defende o regime monárquico, então, um rei era mais capaz, na verdade, que uma república, um governo forte e centralizador. De certa maneira, Hobbes rejeita a tese de Aristóteles, que Aristóteles prega que o homem é bom por natureza, que vive em harmonia, e Hobbes, assim como Maquiavel, ele se contrapõe a essa ideia e diz que, na verdade, os homens só se movem, quando eu falo homem, vocês me entendem, a natureza humana só se move por interesses. Hobbes partia do princípio que o homem não é bom por natureza, o homem, de uma certa maneira, é mau por natureza. Então ele viveu uma época bastante promissora em termos científicos, ele viveu na era de Galileu Galilei, que conheceu também pessoalmente, estudou suas teorias, estudou a teoria de Descartes, aquele racionalista da filosofia, e também foi influenciado pelo empirismo
de Francis Bacon. O que é a teoria empírica, do empirismo? Que não existe nada na mente humana sem antes ter passado pelo crivo da experiência. Exatamente. Empiria vem de experiência, esse contato físico, imediato, dos olhos, dos ouvidos, do tato com a realidade. Então, Hobbes defende a teoria da experiência, do contato imediato com a natureza. Francis Bacon foi fundador das ciências modernas, que argumentava que toda a ideia da investigação deve começar pela indução da realidade da realidade concreta para a universal, né? A partir da observação sensual dos sentidos, né? Indução da realidade para o universo. A teoria empírica, o que você não pode observar, não pode também existir, só aquilo que você visualiza é o que existe. E defende as ideias do contrato social. Também defende a ideia de você, na verdade, justnaturalismo, você tem direito pela natureza, o que esses autores geralmente chamam de direito natural, nada mais é do que a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder de maneira que quiser para a preservação da sua própria vida e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como meios adequados a esse fim. Então, é importante que Hobbes, assim como depois Locke e Rousseau, são defensores dos direitos naturais, e esses direitos naturais a gente não pode esquecer que são direitos ligados à vida, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e à propriedade privada. Direitos naturais são isso. Eu nasci com direitos e ninguém pode matar o outro, ninguém pode roubar o outro, ninguém pode roubar a propriedade do outro, porque é um direito natural, assim manda a Constituição. Perfeito? Então, ele escreveu, na verdade, a obra O Leviatã, que é dividida, na verdade, a primeira parte, ele fala especificamente do homem. E é uma leitura bastante interessante e apresenta as características dos recursos utilizados na relação com os outros. Dos capítulos 1 ao 5 da primeira parte, ele discute os mecanismos de movimento e o que, na verdade, impulsiona o homem, o que move o homem, os seus sentidos, a imaginação, a linguagem e a razão. Do capítulo 6 até o capítulo, na verdade, só o capítulo 6 é, de uma certa forma, mais descontraída e mais de uma forma acessível a leitura, porque ele discute as questões dos apetites dos homens, da humanidade, seus desejos, o que eles têm aversão e também aquilo que a natureza humana teme. Os capítulos 7 ao 11, ele trata das relações entre os homens em geral, e dos capítulos 13 aos 16, é a parte que Hobbes apresenta o tema do estado de natureza e as leis de natureza. Talvez isso seja mais essencial, a gente entender em Hobbes o que ele entende sobre estado de natureza, que é aquilo que ainda vem antes